Olá, eu sou o Rafa e você acabou de entrar em sintonia com o Vozes do War, o seu podcast semanal com tudo sobre o Warhammer. Gostaram das luzes, pessoal? Tô dando um clima meio místico assim, né? Comprei com a ajuda dos meus apoiadores, agradeço muito. Se você quiser entrar pro Clube 40K, manda DM que eu mando para vocês. A gente tem um drive cheio de coisa legal, a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente toda semana discute, participantes ilustres. A gente também tem um Discord onde eu compartilho arquivos, né? Enfim, você está ajudando tudo isso a acontecer. Todo o dinheiro eu reinvisto, né? Já fiz o Cerverino, nossa Servo Skull com um olhozinho de LED. Agora eu comprei essas lâmpadas, assinei o software que eu estou usando, comprei o microfone, tudo isso com a ajuda de vocês. Agradeço muito. Se quiser entrar para o Clube 40K, por favor, manda mensagem. Bom, aproveitando sobre isso ainda, eu quero até pedir desculpa para os apoiadores, na verdade, porque eu passei 2 semanas sem postar nada. Acontece que foi um combo, né? Primeiro vieram os aniversários, que aqui em casa todo mundo faz aniversário final de junho, início de julho. Depois vieram as férias. E aí, por fim, nós voltamos de férias, além de todo o trabalho acumulado, estava todo mundo doente. Então, foi difícil organizar tudo, só agora eu tô voltando ao normal. A impressora estava quebrada, consertei a impressora, fiz um teste bem sucedido. Depois de 2 meses, amém. Se você quiser que eu imprima algum bonequinho para você, manda DM também que a gente faz um orçamento maneiro. Enfim, eu queria agora comentar algumas notícias que aconteceram nessas 2 últimas semanas, né? A primeira delas é o Warhammer Summer Preview, né? Que foi muito maneiro. O principal destaque aqui no Warhammer clássico, né? No Age of Sigmar, do Warhammer medieval, os Anões do Caos estão de volta. Os Chaos Dwarfs são chamados de Hellsmiths of Hashut. Eu não sei o que significa Hashut, se você tá por dentro do lore aí. 3K, galera... Atualiza a gente aí. Enfim, os lendários Chaos Dwarf retornaram com uma nova identidade, com os Hellsmiths of Hashut. Dá até uma, né? A nova facção tem um arm set completo, com Battle Tome, infantaria blindada, morteiro e impressionante Dominator Engine, que é um touro mecânico demoníaco gigante. Vou botar aí na tela, dá uma olhada, muito maneiro, né? Expansões futuras vão incluir outros heróis, unidades de elite, artilharia, enfim. Falando em anão, na verdade, no Warhammer 40K, o Leagues of Votann tiveram uma segunda onda com novas miniaturas, né? A facção retorna com 6 novos kits de plástico, um códex reescrito e acessórios temáticos. Personagens como, me perdoe a pronúncia, Buri Agnesen. Enfim, preciso de ajuda do 3K, preciso que ele sente aqui do meu lado e fale sobre os anões. Não vou nem tentar os próximos, vou botar escrito aí. Enfim, eles foram apresentados e vai ter um novo Combat Patrol completo, né? Chamado Bane Slayer's Bulwark. Com miniaturas, adesivos, né? Os transfer, vai ser maneiro. O Codex inclui novas regras, detachments, né? Os destacamentos. Um dia eu vou explicar melhor tudo isso para vocês, prometo. Maneiro. Tivemos uma segunda onda. O exército agora está quase completo e muito mais jogável, né? Me diz aí o que vocês acharam da estética dos anões. Você conhece? Curte o lore? Queria saber mais? Sempre interage aí, galera. Tá? Curte, segue, compartilha essas coisas. Enfim, tem novos personagens para o Warhammer 40K. Tem um Salamander, que é o Vulcan Hellstan, muito maneiro, né? Tem um Imperial Fist, Darnath Lysander. Tem um Raven Guard, os Emo Boys estão de volta, né? Ethan Shan. Tem um Iron Hands, que é maneiro, ele é praticamente um ciborgue, né? Acho muito maneiro. Os Iron Hands são o capítulo, a legião original, né? Desculpa, mais injustiçado do Warhammer. Eu particularmente acho que eles têm um potencial gigantesco que é absolutamente inexplorado, né? Também tem o White Scar na motinha, né? Suboden Khan. E esses personagens vão ter regras gratuitas no site do Warhammer Community. Curti muito os personagens. É uma pena que cada bonequinho desse sairia muito caro pra gente no Brasil, né? Mas que tão bonito tão.
Tem o Warhammer Underworlds, que eu tô planejando jogar ainda em agosto. É tipo um skirmish em menor escala do Age of Sigmar, né? Tem uma expansão nova chamada Spitewood, ambientada nas profundezas dessa floresta, né? Adiciona 2 novos warbands e um tabuleiro duplo, tokens. É uma expansão temática de Embergard. Acho maneiro, assim, acho que tem bastante potencial. Parece um joguinho... eles chamam de mesa de chá, né? Uma mesinha menor, um joguinho mais casual, que dura tipo 30, 40 minutos. Então é muito atrativo, porque é um pouco mais fácil entrar, né? Apesar de precisar das cartinhas. Enfim, Age of Sigmar tem mais novidades, né? Com Grand Alliance of Death, especialmente os Flash Eater Courts, e outros anúncios diversos. Bom, eu quero tomar um tempo para falar o que mais me empolga essa The Scouring, a nova série da Black Library, que vai se passar logo depois do Siege of Terra. Então agora Horus está morto. Eu quero produzir mais conteúdo sobre isso, que é muito interessante. Como que Jagatai Khan vê Horus pairando do nada, assim, o cara foi reduzido a nada. Como que Ahriman, dos Mil Filhos, tá numa biblioteca que é entre o Warp e a realidade, dentro do Palácio Imperial, durante o Cerco da Terra, que é muito maneiro, né? Que a galera tá lá indo matar o Imperador e o nerd fala, opa, vou entrar na biblioteca aqui. E aí acontece quando Horus morre, o sistema solar inteiro, que tá misturado com o Warp, entra em colapso. É quase uma super explosão, uma supernova no Warp, assim. E tudo que está conectado no Warp é sugado para esse grande vazio. Todo mundo sente. E o Ahriman tá dentro dessa biblioteca, que é meio que no Warp. E aí, quando tudo colapsa, ele praticamente, assim... Ele tem que lutar, ele tá entre a vida e a morte. Ele pausa o tempo, que ele é muito apelão, né? E aí... as figuras dos livros começam a aparecer para ele e fala assim, caraca, quem criou esse abismo, né? Essa coisa, essa abominação, esse nada. E foi literalmente o Imperador criando esse vácuo, né? Esse void, para não só aniquilar Horus, como também eliminar aquela fração dos deuses do caos que tinham se projetado na realidade. Então é muito interessante que Horus bebe demais, o Imperador vai e corta. É muito maneiro. Então eu quero falar mais sobre isso. Depois que isso tudo acontece, vai começar uma nova série, que é o The Scouring. A gente já tá lendo Carrion Lord, né, o Senhor Carniça do Império, que é um conto que já se passa na Terra depois que o Imperador é colocado no trono. Essa parte que eu vou ler hoje, ela fala sobre o Imperador já no trono e como que é o trono verdadeiro. Mas antes disso, eu quero falar mais uma notícia, uma novidade. A Games Workshop divulgou o seu relatório financeiro de 2025. A gente é muito nerd, né? A gente gosta de brincar de bonequinho num dia, no outro a gente está lendo Teoria das Cores e lendo relatórios financeiros. Pois é, o Warhammer é um buraco sem fundo, cara. Mas basicamente é muito interessante que os lucros cresceram muito, né, principalmente impulsionados pela popularidade do Space Marine 2. Então os números impressionam. Eles tiveram 617 milhões de libras esterlinas em receita, dos quais quase 263 milhões são lucros antes dos impostos. É o ano mais lucrativo da história da empresa. Então o Warhammer nunca foi tão grande, tão popular, e cabe a nós ter a habilidade, né, de surfar nessa onda aí. Vamos ver se a gente consegue popularizar o hobby. Quanto mais gente jogando, melhor. Bom, a marca se consolida como um fenômeno cultural, com produtos que vão muito além dos jogos de miniatura. É interessante que está crescendo essas fatias de pessoas que só leem os livros, pessoas que só jogam videogame, e outras mercadorias, né, como roupa, bonequinho que não é para jogar. As pessoas consomem de alguma forma o conteúdo da GW, né? Então a GW expressa nesse relatório algumas preocupações, por exemplo, se ela vai conseguir suprir essa demanda crescente, porque às vezes faltam kits de plástico, né, que eles produzem,
e também acessórios como tintas e pincéis. Então a GW mostra que ela comprou várias terras lá na Inglaterra, onde é a sede, né? Está abrindo novas fábricas, novas lojas. É um ano muito promissor. Espero que... Eu tenho duas esperanças, na verdade. Primeiro, que eles consigam suprir a demanda, então que eles consigam produzir mais, porque às vezes a gente tem alguns kits que a gente não consegue comprar. E segundo, que eles não diluam muito o grimdark do universo, que é uma coisa que eu gosto, para que isso desça na goela do grande público, né? Então vamos ver nos próximos anos como que a GW lida com isso daí. Acabei de lembrar que o Team também teve uma novidade no Summer Preview. Vou colocar aí na tela. Já avisei aqui em casa que eu quero comprar. Eu achei muito massa. Eu tenho o Shadow Vaults. Eu acho muito massa esse sistema de dungeon pro Team, né? E eu gosto muito dos Necrons também. Então, uma dungeon nesse tema dos Necrons parece bem promissor. Falar nisso, gente, aproveitando, quero entrar em contato com esse youtuber GC Gunner. Alguém tem um contato pessoal dele, eu quero chamar ele pro clubinho. Porque eu já fiz amizade, assim, posso até falar amizade, né? Com o Eric e o Arauto. Agora quero entrar em contato com esse cara, que eu acho que falta pra gente um pouco, assim, coordenação, né? Às vezes a gente traduz o mesmo texto 2 vezes, então eu acho às vezes que seria legal se a gente tivesse mais entrosado, assim, eu acho que seria maneiro. É isso, pessoal. Eu vou ler agora o conto, depois eu volto pra comentar. Valeu! Epístola 99, 125. O Mestre da Humanidade, por Dioclecian Coros. É estranho e perfeitamente natural usar sua armadura novamente. A força que ela derrama através dele é totalmente familiar, um retorno ao lar. Embora ele sinta sutis desvios em seus movimentos, que não são exatamente o que ele esperava. Um ronronar nos motosservos do seu quadril, um aperto nas articulações de seus dedos. Sua armadura foi religiosamente mantida, para seu desgosto, por todos esses longos anos. Mas pequenas vicissitudes foram introduzidas em sua função, puramente pelo fato de ele não a ter usado por tanto tempo. Ela foi feita para ser usada, para funcionar em união com ele. Se ele estivesse inclinado à maneira marciana de pensar, ele poderia dizer que o espírito da máquina da armadura o ressentia por tê-la abandonado. Ele acredita em espíritos de máquina. É algo comum para um guerreiro acreditar que uma arma tem alma, mas não nos termos absolutos proclamados por Martin. Vestido em ouro imperial, Dioclecian Coros segue seu caminho pelo palácio. Ele passa por peregrinos que oram a ele, que imploram por pedaços de sua capa, que pedem bênção. Ele os ignora, ele sempre os ignora. Ele se move por museus de eras perdidas e claustros dedicados a uma nova e poderosa fé. Ele continua por bibliotecas que agora são conventos, por avenidas agora adornadas com iconografia religiosa. Ele desce por salões de estátuas dedicadas aos caídos, por câmaras de relicários abrigando ossos sem sentido e campos de êxtase guardando armas que nunca mais funcionarão. Ele hesita apenas 2 vezes em sua jornada noturna. A primeira é quando uma criança pedindo esmolas barra seu caminho, olhando para ele com olhos maravilhados. Dioclecian se lembra de uma época, há muito tempo por sua medida das coisas, praticamente pré-histórica para os peregrinos e mendigos ao seu redor, quando ele estava com Zéfon, o portador da tristeza, e outra criança estava ali, diante deles, de maneira semelhante. Muito tempo se passou desde então. Muita coisa mudou. Você é o Deus Imperador? Pergunta essa criança. Passado e presente colidem. A garganta de Dioclecian se fecha. Ele se ajoelha, inclinando-se sobre o jovem. Ele pode ver o ouro de sua armadura de placas de guerra refletida nos olhos da criança. Não, Dioclecian diz ao menino. Meu nome é Dio, mas eu conheço o Imperador. Ele desabotou a sua capa escarlate, marcada com a águia palatina, o próprio símbolo do Imperador. Ele a enrola
e a entrega à criança suja que pega com as mãos trêmulas. Talvez sirva este menino como um cobertor para o resto de uma longa vida. Talvez a criança seja morta por caçadores de relíquia invejosos. Diocleciano sabe qual é a mais provável nessa nova era sombria, mas espera estar errado ao pensar assim. A segunda vez que ele para em sua jornada é no túmulo de Kira. Não há um grande monumento para marcar sua passagem, nenhuma tumba ornamentada digna de alguém que serviu ao imperador e à humanidade tão ardentemente por tanto tempo. É uma placa em um ossuário, um espaço em uma parede. Seus ossos nem sequer estão enterrados lá. Muitas tumbas originais das irmãs foram saqueadas por multidões de fiéis imperiais, à medida que o fanatismo de suas crenças se tornava mais feroz com o passar do tempo. Os corpos das bruxas sem alma, há muito tempo reduzidos a nada além de ossos, foram imersos em água benta e subsequentemente incinerados em piras, cercados pelos adoradores alegres e chorosos do Deus Imperador. Alguns dos cadáveres foram julgados, seus ossos amarrados com corda santificada, enquanto os sacerdotes e sacerdotisas do Santíssimo, mais odioso, mais amoroso Deus Imperador, julgavam as bruxas mortas culpadas da mais negra heresia. A tumba original de Kyria foi uma das mais profanadas. Ela nunca recuperou seu corpo. Apenas sua lâmina foi enterrada aqui, em seu novo túmulo. Ele rastreou sua espada roubada até o mercado negro em Ashripur, do outro lado da terra, antes de devolvê-la ao palácio e colocá-la aqui ele mesmo. Essa noite ele passa as pontas dos dedos pela placa que marca sua vida e morte, demorando-se apenas tempo suficiente para se despedir. Ele odeia vir aqui. Não há encerramento a ser encontrado, apenas a crueza de uma ferida que não cicatriza. Ele se aprofunda no palácio, mais fundo, através de portas que nenhum humano viu em gerações, passando por membros de sua própria espécie, aqueles que compartilham sua idade e experiência, e aqueles que eles criaram desde então, aqueles que nunca ouviram o imperador falar em vida, aqueles que só o conhecem como o Deus Imperador na morte. Alguns o chamam pelo posto de tribuno, alguns o chamam de Dio. Para baixo, mais fundo, através das portas, as portas secretas, aquelas atrás dos renomados portões decorados com adornos de glória, passando pela imagem gravada do imperador imortal, um feiticeiro com rosto de caveira em um trono poderoso, eternamente vivo à beira da morte, imponente em sua majestade, através daquela porta final que se abre apenas para gotas do sangue de um tribuno e cujas fechaduras impenetráveis levam 1 hora para serem abertas. Dentro do santuário mais íntimo, onde a arquitetura das paredes é desconfortavelmente orgânica, estranhamente espinhal, Dioclecian se aproxima do trono dourado, tal como é, e seus semelhantes, nus, exceto por suas capas, tangas e capacetes pretos, se afastam em sua homenagem. Ele sobe os degraus lentamente, não sem reverência, mas sem a adoração abjeta esperada pelo povo do Império. Eles ficariam horrorizados com sua ausência, mas então tudo sobre este lugar os horrorizaria. É por isso que eles nunca terão permissão para saber disso. Finalmente, Dioclecian se encontra diante de seu rei. Ele olha para além dos fios pendurados que se assemelham a intestinos, e dos motores de suporte à vida, e da névoa preservativa pulverizada no ar em intervalos de 9 segundos. Ele olha para além das bolsas de sangue e pacotes de vita ligados intravenosamente à coisa no trono, que é apenas uma cadeira em comparação com as grandes e grandiosas obras de arte. Um trono sem o T maiúsculo, que o torna tanto uma maldição quanto a salvação da espécie. Ele olha para a carcaça reanimada de algo que de alguma forma foi, de alguma forma ainda é um homem, algo que não deveria estar vivo, e discutivelmente não está, por qualquer medida mortal, algo torturado por sua própria continuação impossível.
fisicamente faminto e psiquicamente inchado com um banquete de almas que é forçado a devorar todos os dias de sua existência interminável e agonizante. Mas ele é forçado? Talvez ele anseie por isso. Talvez ele tenha fome. Dioclecian remove seu capacete e se ajoelha diante de seu rei. A princípio ele não diz nada. Sua cabeça baixa, seus olhos fechados. Aqui, de todos os lugares, não há ódio pelos primarcas, nem raiva pela traição das legiões, nem amargura pela natureza autodestrutiva da humanidade. O peso dos séculos pesa sobre os ombros de Dioclecian. Aqui, nesses segundos silenciosos, entre um guerreiro e seu suzerano. Ele sente o peso de sua falha em proteger este homem. O conhecimento de que, se os 10.000 tivessem feito o que era necessário deles, então o imperador ainda estaria aqui com eles. Seu rei ainda seria um homem, não um esqueleto gritando silenciosamente nas profundezas da meia-noite do universo, apenas para dar à humanidade mais alguns milênios. Dioclecian levanta o olhar. Ele encara o que resta das feições de seu rei, e naquele momento, elas parecem como dois lados de uma moeda. Criado e criador, um semblante atemporal oposto a uma carcaça viva. Cada respiração que ele dá traz o cheiro do trono para o seu corpo, um fedor pungente de metal, sobrecarregado, incapaz de mascarar completamente os cheiros mais fracos de soluções alquímicas e resíduos biológicos. Por baixo de tudo, e pior do que tudo, há um leve toque de decomposição. Dioclecian repousa sua lança aos pés do Deus Imperador e faz uma pergunta. Meu senhor, o senhor ainda sonha? Bom, esse conto é muito maneiro, né? Eu quero mostrar para vocês as mensagens que estão embutidas ali, as referências externas, né? E como que essas histórias têm uma profundidade muito interessante. Primeiro, o cara tá vestindo a armadura, reclama que ela... A armadura reclama, né? Entre aspas. Aquela armadura tem uns 11.000 anos, já viu inúmeros combates, então acho que ela tá funcionando muito bem. O Diocleciano que tá mal acostumado. E ele fala sobre o espírito máquina, né? Eu acho maneiro, do mesmo jeito que os samurais acreditam que suas espadas têm um espírito, não significa que seja um fantasminha, né? Igual culto de Marte acredita. Acho isso muito maneiro. Ele anda, então, pela Terra, no atual, na timeline atual, né, 40K, e demonstra o desgosto, não só pela forma como a armadura dele foi mantida religiosamente, literalmente, mas também por bibliotecas que viraram conventos, pela iconografia religiosa, ossos sem sentidos, armas quebradas que são mantidas em campo de estase, né? São campos de força que anulam a passagem do tempo, mantendo coisas inúteis, né? Mais do Warhammer 40K é impossível. E ele tá vendo tudo isso enquanto ele vai até o trono dourado da Terra. A gente vai ver depois. Ele só para 2 vezes. Uma é uma criança pedindo esmola. É interessante, né? A criança fala assim, você é o imperador? O Diocleciano fala, não, mas eu conheci o imperador. Imagina a porrada, né? Poucas pessoas podem falar isso, né? E aí, é muito interessante que ele tem uma compaixão com a criança. Ele tira a própria capa e dá para a criança se proteger do frio. Honestamente, eu penso assim, que isso é meio que uma sentença de morte para a criança. Porque outras pessoas da Cracolândia, da Terra do Universo 40K, vão matar a criança para roubar o cobertor, né? Talvez. Mas é muito interessante porque mostra que o personagem evolui. Ele, inclusive, fala que a última vez que ele parou ali e viu uma criança foi com Zephon. Zephon, the bringer of sorrows. Zephon, o portador de lamentos, né, de tristezas. É muito irado, cara, quando você lê e você lembra do outro livro, The Master of Mankind, onde essa referência tá embutida, né? Basicamente, Zephon Darak basicamente o Zephon demonstra compaixão para com uma outra criança muito tempo atrás, né?
e enquanto Diocleciano vê os humanos como obstáculos. Então, isso é interessante porque é um reflexo de como os Astartes, apesar de serem pós-humanos, ainda carregam mais humanidade do que os Custódios, né? Que são reconstruídos em nível celular, né? Diocleciano, naquela ocasião, ele é impassível, ele é quase alienígena aos outros seres humanos. E essa breve interação no final de Karen Lord mostra que, passado a Horus Heresy, passado 10 mil anos, Diocleciano evoluiu. Ele não só não envelheceu, diferente do Lion, como a gente comentou nos episódios passados, né? Mas ele também mudou para melhor, né? Ele desenvolveu a humanidade dele. É muito interessante. A segunda vez que ele para é no túmulo de sua antiga companheira de batalha, a Irmã do Silêncio. Gente, eu vou tentar pronunciar de novo. Kyria. Vou colocar escrito aí também. Ela é uma Sister of Silence, né? E atua junto com Diocleciano. Basicamente, um Custódio e uma Irmã do Silêncio juntos são, assim, uma força formidável, capaz de enfrentar qualquer ameaça do universo 40K. Eles têm habilidades complementares, né? O Custódio é praticamente, assim, imune a um monte de coisa. Ele é um super guerreiro no nível muito acima dos Astartes. E a Sister é um escudo contra as forças do Immaterial, né? Da distorção, do Warp. É muito, muito interessante. Eles lutaram juntos na Webway, aquela dimensão entre a realidade e o Warp, construída pelos Eldari, que o Imperador pretendia colonizar. É muito maneiro. Então, assim, ele para e ele fala como que não tem nenhuma honraria, né, para essa guerreira que lutou naquela batalha lendária da heresia de Horus. Sempre assim, com uma angústia, um pesar, e ele se arrasta até a Sala do Trono, né? É muito interessante que nesse caminho ele vê outros Custódios. Alguns conhecem ele pelo título, né, da profissão que ele ocupa, o tribuno, né? E outros o chamam de Dio, que é um apelido quase carinhoso, né, para Diocleciano. É muito interessante que isso sugere que esses Custódios podem, eles também, ter 10 mil anos e ainda estarem em serviço, né? E aí ele passa por aquela última porta, que mostra o trono imponente. É curioso, porque cada autor tem uma visão do que deveria ser o trono dourado da Terra. E alguns, na visão mais clássica, colocavam o trono dessa maneira. É bem assim, tecno-orgânico, né? É bem grimdark. E quando passa por essa última porta, Diocleciano vê a imagem do trono, que inclusive está na capa do Master of Mankind, eu vou botar aí na tela agora. Essa escada grandiosa, esse trono dourado, resplandecente, né? A imagem que o Império tem do Imperador. Só que numa porta secreta que quase ninguém pode passar e quase ninguém passa, né? Por muito tempo, ele vê paredes que são estranhamente orgânicas, né? Uma arquitetura diferente do que a gente está acostumado na imagética, né? Na iconografia, nas figuras mais recentes. Só que é muito interessante, porque remonta à imagem original do trono no Warhammer Rogue Trader, lá no final dos anos 80. E isso me dá muito prazer. Além das referências lá do Zethon e da Kira, né? Do Siege of Terra, dos livros mais recentes, também tem referências que remontam a muito mais tempo das primeiras edições. E aí é interessante, né? A curiosidade que os Custódios, na presença do Imperador, eles estão sem armadura. Embora as armaduras dos Custódios sejam absolutamente obras-primas, né? Construídas, cada armadura é construída para cada Custódio, e elas são feitas de auramite, né? Auramita, esse metal dourado, que é a defesa perfeita, provavelmente. Quando esses Custódios estão na presença do Imperador,
o Siege of Terror revela que, na verdade, a armadura atrapalha essa conexão psíquica, porque o Imperador ele é capaz de usar o corpo dos Custódios, meio que possuir as funções motoras do Custódio. E aí é maneiro, porque na presença do trono, a Shield Host, né, que está guardando o Imperador, está sem armadura. Eles estão nulos. E isso sugere que talvez numa ameaça, o próprio espírito do Imperador pode possuir o corpo dos Custódios e se defender, né? Muito maneiro. E aí ele fala sobre esse Lorde Carniça, finalmente chega ao ápice, né, desse conto que a gente está ouvindo juntos. E é a carcaça do Imperador, o trono sem T maiúsculo, eu achei muito maneiro, é uma cadeira, né, uma coisa tecno-orgânica, gás rejuvenescedores estão sendo aspergidos ali, e aquela carcaça que está morta, né, para todos os efeitos, que é o Imperador, está psiquicamente inchado com um banquete de almas. E aí Diocleciano se pergunta se ele está sendo forçado aquilo ou se ele está, na verdade, aproveitando aquilo de alguma forma, né? Se deleitando com aquilo. É muito interessante. Essa figura é muito poderosa, né? Ele é um esqueleto gritando silenciosamente nas profundezas da meia-noite do universo, só para dar à humanidade alguns milênios a mais. Então, assim, absolutamente grimdark, uma pérola, né? Eu adoro esse esqueleto gritando silenciosamente nas profundezas da meia-noite do universo. Masterpiece, né? Capolavoro, como se diz em italiano, uma obra de arte mesmo. E é interessante também que coloca isso, né? Só para dar à humanidade alguns milênios a mais. E, teoricamente, o Imperador ia virar o rei negro, né? Eu não sei como traduzir, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas o Imperador poderia ascender a divindade e ele ia ser muito pior que o nascimento de Slaanesh, ia acabar com a vida da galáxia, da Via Láctea inteira, por milênios, por milhões de anos, desculpa. Depois eu já traduzi para o Instagram, o @40capixabas, então seguindo vai lá ler. The Dark King, né, o rei sombrio, o rei negro, o Imperador ia se tornar. Essa ascensão foi adiada quando o Imperador foi colocado no trono, mas ela é basicamente inevitável. Então, assim, o Império decadente, né, a própria visão dos Custódios de Diocleciano mostra isso. O plano falido do Imperador só dá à humanidade uma sobrevida, nas palavras dele, de alguns milênios a mais. É interessante que já se passaram 10 mil anos, então é meio que está aí na prorrogação do segundo tempo, né? O Império colapsando com a Cicatrix Maledictum, Leviatã chegando, os Necron acordando, toda a ameaça da humanidade é só adiar o inevitável. O Império está morrendo, está condenado a morrer. E aí no final ele fecha o conto com a cereja do bolo, né? Ele vira para o Imperador e fala: meu Imperador, você sonha? Existe uma discussão no início desse capítulo sobre a capacidade dos Custódios de sonhar. É muito interessante, mas no meu ver é isso, né? Existe ainda esperança para o Império, existe algum prazer em continuar. É muito maneiro, né? Bem grimdark. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse episódio vai ser de longe o mais longo, acho que deve estar dando uma meia hora aí. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno. Fico muito feliz de estar de volta. A próxima aquisição, gente, vai ser uma webcam. Eu estou usando o celular. Tá bem tosquinho, né? A qualidade da imagem. Estou olhando para mim mesmo aqui na tela do computador. Estou vendo que a resolução está um pouco baixa. Então, assim, vou investir futuramente na webcam para melhorar o resultado para vocês. Tá bom? Interage aí, pessoal. Manda mensagem para o Segunner lá para ele notar a gente. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, agradeço a todos. O Imperador protege.